Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de artes da professora Erineide, essa quem vos fala. E como tema da aula de hoje, nós temos o corpo como suporte da arte. Vamos lá? Como início de conversa, gente, o corpo ele é um suporte poético que utiliza experimentações para se tornar perspectível. Um bom exemplo são as pinturas indígenas, que podem ser consideradas como uma espécie de identidade étnica para diferenciar as várias tribos. Os desenhos nos corpos são elaborados como um grafismo, símbolos que representam uma determinada tribo, que demonstram uma relação com a natureza e os valores morais, os mitos e as posições sociais do indivíduo. Cada tribo tinha a sua maneira de pintar, tinha o seu desenho que eles faziam em seus corpos. Eles usavam pigmentos naturais para produzirem essas tintas. Por quê? Porque lá no meio da mata, lá no meio da tribo, não existiam as tintas sintéticas. Então, eles mesmos as produziam, eles mesmos as criavam em suas artes. E elas tinham muito a ver com o grafite. O grafite, na verdade, foi baseado a base. Eles tomaram como base as pinturas indígenas, que os índios faziam em seus próprios corpos, Então, entre as manifestações artísticas dos povos indígenas, a pintura corporal é uma forma de expressar e manter a tradição cultural viva. Essa pintura corporal é feita em rituais, preparações para a guerra, passagem de um jovem para o homem ou morte de um líder. Para cada ritual que eles tinham de costumes, eles costumavam se pintar. Não é que eles ficavam pintando isso de segunda a segunda, não. Eles se pintavam em momentos especiais. As pinturas indígenas deveriam dar observações e das características estéticas dos animais, penas, pelos, etc. E também são uma forma de passagem dos costumes e tradições dos antepassados. As pinturas são mais utilizadas pelos homens, que se enfeitam como plumagem, botox nos lábios e nas orelhas. As mulheres ajudam a pintar os corpos de seus maridos e enfeitam desde cedo os filhos do sexo masculino. Preparam colares, cinto, tecem pulseiras e a enfeitam. Então, isso era a tradição que os índios têm. A arte indígena, pintura abstrata geométrica, que era assim que eram as pinturas dos índios. Então, apesar de os índios estarem cercados pela grandiosidade da fauna e da flora, eles geralmente não as desenhavam nas suas pinturas. Fazem desenhos abstratos, geométricos, partindo de um elemento natural, transforma em geométrico. Na pintura do corpo, nos artefatos e nas cerâmicas, esses símbolos dizem muito mais a respeito de seus modos de vida e costumes. Aí tem umas imagens que demonstram a geometricidade que eles usavam em suas pinturas. E as cores mais usadas pelos índios para pintar os seus corpos era o vermelho, que ele era extraído do urucum.
Os negros, eles costumavam usar o esverdeado, né, que eles conseguiriam adquirir do suco do jenipapo, né? E o branco eles costumavam muito usar. Então, as três cores mais usadas pelos índios para as pinturas nos seus corpos eram essa, o vermelho, o esverdeado e o branco. Eram as três cores que mais predominavam nas pinturas geométricas dos índios. Outra forma de poéticas que os indígenas utilizavam muito, né, era a música. Então, nas cerimônias, festas, rituais, eles sempre estavam presentes. Ali a dança, movimentos e os gestos, os rituais que eles costumavam fazer, sempre a música estava presente. Então, a música faz parte da relação social da tribo. Ela também será vivenciada em grupo. Relaciona-se com o mundo sobrenatural e espiritual do homem indígena. O canto se caracterizava por ser religioso e lúdico e muito importante, pois através da música é possível contemplar as histórias da tribo. A composição da música indígena é marcada pela utilização de instrumentos, feito de elementos retirados da natureza, em sua maioria marcados pelo som da percussão, dos chocalhos, o maracá, o caxixi, né, o tacampuz. Alguns instrumentos podem ser tocados apenas pelos homens e os outros pelas mulheres, mas isso depende de cada tribo. Segundo o antropólogo e pesquisadora Beth Gleiser Ribeiro, os instrumentos musicais indígenas poderiam ser classificados em aerofones, né, que eram a flautas e apitos, o cordofones, que eram instrumentos que possuem cordas, o diofones, que eram os chocalhos, o reco-reco, o caxixe, né, e o membrofones, né, que são os tambores, né. Esses nomes eram os nomes que eles davam a esses instrumentos, né? Que hoje a gente tem várias famílias de instrumentos. Nós temos os instrumentos das famílias das cordas, que são viola, violino, guitarra, violão, né? Nós temos os instrumentos que é de sopro, né? Temos os instrumentos que é da família da percussão. Então, para eles usavam os outros nomes. Em vez deles falar uma flauta, eles chamavam de aerofones. Em vez deles chamar um violão, eles chamavam de cordofone. Em vez de ele chamar de chocalho ou recorreca, ele chamava de indiofone, né? Então, esses eram nomes que eles criavam. E aqui eu deixei para vocês algumas imagens dos instrumentos produzidos por eles mesmos. Vocês veem que a maioria eram feitos com bambu, né? Bambu, tudo retirado da natureza mesmo, né? Cipós que eles produziam, né? Vocês verem que eles faziam a pintura que eles aderiram para a tribo deles. Eles usavam também essa arte nos instrumentos, não só nos corpos ou não só nas cerâmicas, né? Eles usavam também para decorar os instrumentos dele. A música como representação de identidade nacional. A cantora e compositora Marluí Miranda é uma importante referência na divulgação da música indígena brasileira, dentro do Brasil e no exterior. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Marluí Miranda. Ela nasceu em 1949, nasceu em Fortaleza, Ceará. É cantora, compositora, pesquisadora e palestrante. Ainda na infância, mudou-se para o Rio de Janeiro e Brasília. Graduou-se em arquitetura pela Universidade de Brasília e em regência na Faculdade de Santa Marcelina. Também cursou Conservatório de Villa-Lobos. Desenvolveu pesquisas sobre os músicos indígenas amazônicos. Alguns de seus trabalhos musicais, Olho d'Água, Revivência, Parte Merave, Rio Acima, Ilu,
todos os sons. Compôs para trilhas sonoras de filme, apresentou-se em muitos países, levando a cultura e a música indígena brasileira. Foi ganhadora de muitos prêmios e lutou pelos direitos dos povos indígenas e divulgação e preservação da cultura e da música indígena. Então, a Marluí, ela deixou esse legado, né? Por ela vir lá do Nordeste, lá do Ceará, ela viajou pelo mundo inteiro, levando e apresentando os costumes, as crenças que os povos indígenas tinham, né? Então, galerinha, como a atividade da nossa aula de hoje, nós temos a seguinte atividade, né? Vejam o Shark e responda. Observem esse Shark, né? Veja o seu olhar crítico e responda o que você achou dessa imagem. Será que a cena é verdadeira? Por quê? Para onde caminhará a cultura indígena? Né? Você vai responder essas 3 perguntas baseadas nesse chart, tá? E no número 2, você vai pesquisar a história do índio Pataxó Galdino, o Galdino Pataxó. Pataxó era o nome da tribo dele, mas ficou com o sobrenome. Depois desenvolva uma resenha crítica sobre a história pesquisada. Então, o Pataxó Galdino é essa imagem aqui, né? Que é o índio Galdino, da tribo Pataxó. Aí tem a imagem dele. Vocês vão pesquisar e da pesquisa que vocês encontrarem, vocês façam essa resenha crítica. Já do número 3, então, na tira em quadrinhos abaixo, é possível observar um índio abordando as concepções da tecnologia na sua vida cotidiana. Analise a fala do índio e responde de acordo com o seu ponto de vista, certo? Depois que você analisar a voz do índio, que você vai chegar à seguinte conclusão para responder as 2 perguntas. Primeira, a tecnologia pode ser realmente uma aliada na divulgação da cultura indígena? Será, gente? Será que realmente ela pode ser uma aliada na divulgação da cultura indígena? Por quê? Tá? Aí vocês respondem. O que vocês acham? Se ela pode ser aliada ou não. Letra B. Na fala. Mas hoje em dia as coisas é bem diferente. O que o índio quer dizer com isso? O que você acha que o índio quis dizer com esta frase? Tá? Vocês respondam. E depois que vocês terminarem de responder, vocês me enviem as respostas, tá? E por aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Fiquem na paz e até a próxima. Grande beijo!